Olá, que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, esteja com todos. Estamos agora já na lição 22 desse tema central, né? Biografia bíblica do segundo semestre. Já estamos quase finalizando, né? E aí então o tema de hoje, na continuação, fala da última carta de Paulo. Uma história triste, impactante e que serve de exemplo, de conforto para nós e também de firmeza na fé. Ele foi um exemplo nisso. O texto áureo, que nós chamamos também de verso áureo, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Na segunda carta, então, que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1 e o verso 13. Aqui na primeira pergunta, indo diretamente ao ponto, sabendo que logo seria martirizado, em quem Paulo pensou e a que ponto cresceu a amizade entre os dois. Então aqui tem 3 notas, né? A primeira é do Atos dos Apóstolos, 498. Vai também nos dar uma ideia, né? Das perguntas que nós acabamos de ler. Do tribunal de César, Paulo voltou à sua cela, compreendendo que havia ganho para si apenas uma breve trégua. Sabia que seus inimigos não descansariam até que conseguisse sua morte. Mas sabia também que durante algum tempo a verdade triunfara. Ter proclamado um Salvador crucificado e ressuscitado perante a vasta multidão que o ouvira era em si mesmo uma vitória. Iniciara-se naquele dia uma obra que cresceria e se fortaleceria, e que Nero e todos os outros inimigos de Cristo em vão procurariam impedir ou destruir. Outro texto, Paulo, o apóstolo da fé e da coragem, página 329, o discurso do apóstolo tinha ganho para si muitos amigos, e ele foi visitado por algumas pessoas de posição que consideravam sua bênção de maior valor do que o favor do imperador do mundo. Mas havia um amigo, e respondendo a pergunta em quem Paulo pensou, mas havia um amigo por cuja simpatia e companheirismo ele ansiava naqueles últimos dias. Ainda a resposta não veio, né? E a resposta ainda vai estar no fim, Atos dos Apóstolos, 498 ainda. Sentado dia após dia em sua sombria cela, sabendo que de por uma palavra, um simples aceno de Nero, sua vida seria sacrificada, Paulo pensou em Timóteo e determinou chamá-lo. Timóteo havia sido incumbido de cuidar da igreja de Éfeso e ficara para trás quando Paulo efetuou sua última viagem para Roma. Paulo e Timóteo estavam unidos por uma afeição profunda e invulgar. Desde sua conversão, Timóteo havia tomado parte nos trabalhos
e sofrimento de Paulo, e a amizade entre os dois crescera cada vez mais robusta, profunda e sagrada, a ponto de se tornar Timóteo para o idoso e esgotado apóstolo tudo que um filho possa ser para um amado e honrado pai. Não é de estranhar que em sua solidão Paulo almejasse Deus. É o que dá a entender que faltava pouco tempo de vida, ele sabia que não haveria mais escape, e aí então o pensamento dele voltou para Timóteo, né, aqui na terra. Também achei importante na leitura, fala que quando ele volta agora, depois de que saiu do tribunal, ele foi visitado por algumas pessoas de posição, que davam muito mais valor à bênção dele do que do imperador do mundo. E aí então essas pessoas vinham e consolavam ele, mas o coração dele anelava mesmo era ver Timóteo. E o que Paulo temia, e sendo assim, que atitude tomou? Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 1, e o verso também 4 e 5, lemos assim, na segunda carta, verso 1, capítulo 1, né? E o verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Depois o verso 4 e 5, desejando muito ver-te, lembrando-me das suas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Que maravilha, não? Agora ele lembra também do apoio que ele teve da avó Lóide, a avó de Timóteo, né, da mãe Eunice, e essas que foram os principais pilares na educação de Timóteo, como nós já estudamos. Na nota aqui, Atos dos Apóstolos, página 499, diz assim, então lembremos da pergunta, né? O que Paulo temia e sendo assim, que atitude tomou? Sob as mais favoráveis circunstâncias, vários meses passaram antes que Timóteo, vindo da Ásia Menor, pudesse alcançar Roma. Paulo sabia que sua vida era incerta e temia que Timóteo chegasse tarde demais para vê-lo. Tinha importantes conselhos e instruções para o jovem, a quem havia sido confiada tão grande responsabilidade, e enquanto instava para que viesse sem demora, ditou seu derradeiro testemunho, pois talvez sua vida não fosse poupada para proferi-lo de viva voz. A alma cheia de terna solicitude por seu filho no Evangelho e pela igreja a seu cargo, procurou Paulo impressionar Timóteo com a importância da fidelidade e de sua sagrada missão. Paulo começou a carta com a saudação: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura e que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia. Então ele temia agora que talvez não desse tempo, né, de Timóteo chegar, e aqui fala que demorou que vários meses, quando ele veio da Ásia Menor, e aí para poder alcançar Roma. Então, como Paulo temia que ele não chegasse em tempo, ele então ditou uma carta. Alguém ali estava escrevendo por ele, né? E por que será que ele ditou a carta? Porque aquele espinho na carne que ele reclamava muito
foi depois daquele encontro com Jesus, no caminho de que ele ia indo para perseguir os cristãos, né? E aí então ele ficou cego por 3 dias, chega lá Ananias, impõe a mão sobre ele, sai dos seus olhos como escama, mas não voltou a visão dele totalmente. E aí então o outro precisava escrever para ele. Teve uma vez que ele quis escrever do seu próprio punho, e aí ele disse: vede quão grandes letras eu vos escrevo. Significa também que quando uma pessoa vai perdendo a visão, na hora de escrever, ele não escreve mais letrinha miúda, né? Mas letras grandes. Tudo isso dá a entender, o Espírito de Profecia confirma também, já estudamos sobre isso, né? Que era justamente por causa daquele espinho na carne, que ele pedia para Jesus tirar dele, e ele ficou com aquilo por resto da vida como uma marca daquele encontro do caminho de Damasco, para ele nunca mais esquecer. E aí então ele escreve a carta, né? E ele reconhece em Timóteo como seu filho, como filho amado, filho no Evangelho, né? Na terceira pergunta podemos avançar um pouco mais, que a admoestação recebe Timóteo e como Paulo se portou durante sua carreira cristã. Ainda nós vamos continuar lendo na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ainda no capítulo 1, né? E os versos 13 a 18. Lemos assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isso, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Maravilhoso isso, quanta coisa ele lembrou. Mas ele também lembrou desses 2 elementos, né, que tinham traído a causa, né? Pessoas que se apartaram dele. Aqui fala de Figelo e Hermógenes. Então, a pergunta foi que a admoestação recebe Timóteo e como Paulo se portou durante a sua carreira. Então, nós vimos bem no começo, né, que ele pede para Timóteo conservar o modelo das palavras que ele tinha ouvido de Paulo, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito, né, pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí na nota, um pouco extensa, né, vou procurar ser rápido, Atos dos Apóstolos 499 e página 500, o apóstolo então instou com Timóteo quanto à necessidade de firmeza na fé, por cujo motivo te lembro, escreveu, e desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Em outro lugar, outra tradução diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Seu de quem? De Jesus. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo rogava a Timóteo que se lembrasse de que fora chamado com uma santa vocação, aí então para proclamar o poder daquele que tinha trazido à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que declarou: fui constituído pregador
e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei quem tem crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse texto está em 2 Timóteo 1, verso 2 a 12. Através de sua longa vida de serviço, Paulo nunca vacilou em sua fidelidade ao Salvador. Onde quer que estivesse, fosse diante dos sisudos fariseus, então o fariseu era sisudo mesmo, cara fechada, ou das autoridades romanas, fosse diante da furiosa plebe de Listra, ou dos condenados pecadores do calabouço da Macedônia, fosse arrazoando com os marinheiros tomados de pânico do navio prestes a naufragar, ou estando sozinho diante de Nero para pleitear por sua vida, ele nunca se envergonhou da causa que defendia. O grande propósito de sua vida cristã fora servir àquele cujo nome outrora o enchera de desprezo. E desse propósito nenhuma oposição ou perseguição fora capaz de afastá-lo. Sua fé, fortalecida pelo esforço e purificada pelo sacrifício, o sustinha e fortalecido. Então nós sabemos na história de Paulo que ele sempre, uma coisa que ele nunca se perdoava foi o que ele fez, né, na perseguição contra os cristãos. E aí então, aquele Jesus que antes agora enchera ele de desprezo, né, ele agora então se propõe a continuar na fé e nada afastá-lo disso, firme até o fim. Na quarta pergunta diz assim: como o apóstolo prossegue em sua derradeira carta? Então aqui está dizendo que foi a sua última carta, né? E estamos ainda em 2 Timóteo 2, verso 4 a 14, e diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que eu sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E o último verso diz uma última recomendação, simples até, né? Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então, tomar cuidado também com aqueles que vêm com contenda, né? E possam se aproveitar dos ouvintes. Então aqui nós vimos a pergunta, né? Como o apóstolo prossegue em sua derradeira carta? Muitas recomendações, então ele dá, né? Mas principalmente no começo do verso, fala que aquele que trabalha, aquele que milita, né? Ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Então um pregador, um obreiro, um ministro do evangelho, né? Que ele também começa a fazer negócios,
fora do trabalho evangelístico, né? A não ser que ele abandone o salário, né? E vai se dedicar a um trabalho material. Mas aquele que vive do evangelho que ele escreveu, né? Que o que trabalha, né? Como é que fala? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então ele era a favor dos dízimos, né? Teve algumas vezes que ele deixou de receber para dar uma lição, conforme nós já estudamos uns tempos atrás. Aqueles, principalmente os da Grécia. E aí então, não se envolver com o negócio dessa vida, porque o nosso intuito principal é agradar aquele que nos arregimentou, que nos chamou. Então aqui na nota do Atos dos Apóstolos 501, diz assim: Tu, pois, meu filho, continua Paulo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, 2 Timóteo 2:1. O verdadeiro ministro agora traz para o nosso caso, né? Primeiro ele está falando, no caso, entre ele e Timóteo. Ele também fala que Timóteo deveria pregar e também levantar homens fiéis. Não só ele se matar de trabalhar e se esforçar demais além do limite, né? Mas confiar também a mensagem a outros homens fiéis, para que eles pudessem ser idôneos para poder sair e ensinar a outros. Mas ele pede então para que Timóteo sofra com ele, né? As aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, conforme eu falei, trazendo para os nossos dias uma recomendação do Espírito de Profecia. O verdadeiro ministro de Deus não se esquiva a trabalhos ou a responsabilidade da fonte que nunca decepciona, que sinceramente busca o poder divino, tira ele quem? O ministro. Fortaleza que o capacita a enfrentar e vencer a tentação e a executar as tarefas que Deus sobre ele coloca. A natureza da graça que recebe amplia sua capacidade para conhecer a Deus e a seu Filho. Sua alma se expande num desejo anelante de fazer para o Mestre trabalho aceitável. E enquanto avança na experiência cristã, torna-se forte na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. Essa graça dá-lhe o poder de ser fiel testemunha das coisas que ouviu. Ele não despreza ou negligencia o conhecimento que recebeu de Deus, mas transmite esse conhecimento também para homens fiéis, os quais, por sua vez, ensinam a outros. Então o texto começa dizendo que o verdadeiro ministro não se esquiva, né, a trabalho e responsabilidade, porque ele busca do quê? Da fonte, que é Jesus, para encontrar o quê? Fortaleza e capacidade para levar a obra. Na quinta pergunta, lemos assim: que responsabilidades são apontadas ao jovem ministro? Ainda em 2 Timóteo 2:16-21, lemos assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita.
e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui ainda tem uma continuação no verso 25 e no 26. Continuemos a ler. Instruindo com mansidão, orientação de Paulo ainda para Timóteo. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então aqui também ele fala que Timóteo deveria ter paciência, mansidão com aqueles que resistem, para ver se eles voltem ao arrependimento e busquem então a verdade e possam se tornar a despertar, desprendendo do laço do inimigo em que a verdade dele estão presas. Então, dá a entender aqui que muitas vezes uma pessoa está enrolada. Os ministros de outras igrejas, né, quando nós estamos trabalhando com alguém de outra fé, eles vão tirar da cabeça, levantar calúnia, né, levantar questões e falsas doutrinas, e muitas vezes a pessoa cede. Isso acontece várias vezes. Então ele insta com Timóteo agora para que tenha paciência. Quem sabe ainda pode o quê? Recuperar a pessoa. Na nota, aqui Atos dos Apóstolos 501, depois o 7º comentário bíblico 920, diz assim, nessa sua última carta a Timóteo, Paulo expôs perante o obreiro mais jovem um alto ideal, apontando os deveres que sobre ele pesavam como ministro de Cristo. Procura, escreve o apóstolo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2,15, depois versos 22 e 26. Aqui mais abreviado, né? Ninguém deve distorcer a verdade por meio de conjecturas baratas, atribuindo um sentido forçado e místico à palavra. Outro conselho do Espírito de Profecia, aqueles que levam a mensagem, né? Não forçar, né, a situação, nem distorcer a verdade por meio de conjecturas baratas. Também aqui Paulo vem instruindo Timóteo a não entrar em questões loucas, rejeitando contenda, né, que a gente tem visto por aí, principalmente na internet, pessoas que realmente gostam disso, têm prazer nas contendas, nas pelejas, muitas vezes por questiúncula, por coisinha mínima, coisa que não tem significado, como nós vamos ver aqui na frente, né? Então, na sexta pergunta, pode haver discussões proveitosas, por outro lado, do que somos advertidos? Isso que eu acabei de falar agora, né? Então, no 7º comentário bíblico, página 917,
Diz assim, o que isso significa? Significa que pode haver discussões sobre palavras e ideias, mas elas devem ter um propósito, devem ocorrer para romper a teimosia e a oposição que existe no coração das pessoas, para que sejam abrandadas e subjugadas, de forma que quando as sementes da verdade caírem no solo do coração, possam criar raízes ali. Esse texto também está no manuscrito 13 de 1888. Então, ao ler essa nota aqui, eu fico pensando assim, toda vez que nós vamos conversar com uma pessoa, lá de fora principalmente, ou de outra religião, e eles não estão gostando do assunto, não querem saber da verdade, eles falam assim, olha, futebol e religião não se discute. É a primeira coisa que você ouve, né? E aí, então, muitas vezes, como é que futebol eles discutem? Fala que não se discute, mas discute. E agora a religião, ele quer pular fora, né? Não quer saber da realidade nem da responsabilidade. É essa desculpa que tem se apresentado. E muitas vezes aqui está dizendo o texto que às vezes é necessário uma discussão. Mas uma discussão de que jeito? Sobre palavras e ideias, é uma discussão sadia. Ah, mas eu também não gosto de falar em política, mas não é política muitas vezes, né? O assunto é divórcio, o assunto é ideologia de gênero, é aborto, né? É travar as questões da liberdade de consciência, de livre expressão. Isso não é política, isso são pautas sadias. E muitas vezes a pessoa fala, não, política não deve se meter. Não tem nada a ver com política. Tem que ver com coisas importantes para o nosso dia a dia e para o país e para a humanidade. Continuando aqui na primeira mensagem escolhida, 162, texto tirado da Review, de 5 de fevereiro de 1901. Encontraremos os que permitem sua mente vaguear em ociosas especulações acerca de coisas de que nada se diz na palavra de Deus. Deus falou na linguagem mais clara sobre todo o assunto que afeta a salvação da alma. Deseja, porém, que evitemos os devaneios. Devaneio é diferente de uma discussão sadia. E diz, ide, hoje, trabalhar em minha vida. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Deixai toda curiosidade ociosa. Vigiai, trabalhar e orar. Estudai as verdades que têm sido reveladas. Cristo deseja romper com todas as fantasias ociosas e indica-nos os campos maduros para a ceifa. A menos que trabalhemos diligentemente, a eternidade nos esmagará com seu peso de responsabilidades. Nos dias dos apóstolos, foram apresentadas como verdade as mais tolas heresias. A história tem sido e será repetida. Repetida do quê? Das mais tolas e loucas heresias que haveriam de surgir. A história se repete. Haverá sempre pessoas que, se bem que aparentemente conscienciosas, se apeguem à sombra, preferindo-a à substância. Tomam o erro em vez da verdade, porque o erro se acha revestido de nova roupagem, que pensam que cobre alguém de maravilhoso. Seja, porém, removida a cobertura e aparece a nulidade. Então tem pessoas que realmente gostam, da pílula dourada, enganadora, e de uma roupagem nova em cima do erro, que é o que está acontecendo nos últimos tempos, Descrer que Jesus é Deus, descrer que Ele é eterno, descrer do Deus triuno, das três pessoas da divindade, descrer que Jesus tomou uma natureza humana de Adão antes do pecado,
na parte espiritual, né? Na natureza humana física, ele tomou igual dos homens, né? Sofrendo, tendo fome, tendo necessidade, precisando dormir, cansava. Isso é na natureza física, mas na natureza espiritual, ele tomou a natureza inocente de Adão antes do pecado. Jesus não tinha propensão para o mal. Então até eu gravei uns tempos atrás uma lição falando sobre o alfa e o ômega, né? O alfa nós entendemos, está escrito no Espírito de Profecia, que foi a apostasia lá de Kellogg, misturando ideias fantasiosas de espiritismo, né? na mensagem. E aí o ômega, ela falou que ia ser muito pior. Então eu levantei uma questão que essas coisas que eu acabei de falar agora poderia ser o ômega da apostasia, essa loucura que está acontecendo entre os adventistas, o povo adventista, e esse monte de grupelhos espalhados, né? Tendo misturado erro com verdade, né? E aí se julgam os mais sábios do mundo, né? Os mais entendidos. Vai na Bíblia, vai no Espírito de Profecia e deixa de ideias fantasiosas, de loucura, que é isso que nós estamos vendo cheio na internet ultimamente, né? Cada um querendo ser mais o sábio de Babilônia que o outro. É lamentável, uma vergonha para o Evangelho. Na 7ª pergunta diz assim: de que maneira a revelação nos apresenta alguns assuntos e o que nos é revelado de forma cristalina? Nós vamos agora para um texto que está em Eclesiastes, capítulo 7, 25, que escreveu Salomão. Aqui diz assim: eu tomei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir em meu coração e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice do desvario. Até isso ele estudou. E nós estamos estudando agora a doidice da loucura que está acontecendo nesse mundo, dos desvários, né? Tanto no mundo religioso como no mundo não religioso, né? Nós estamos vendo as guerras aí, cada um quer ter a sua razão, né? E aí quem que morre? Os inocentes, as crianças, as mulheres, os civis, né? Tudo por causa da loucura que está acontecendo nesse mundo. E nós vimos então que Salomão resolveu estudar até isso daí. Buscou, inquiriu a sabedoria, tudo. Mas vamos dar uma olhadinha como é que age os loucos, né? Então a irmã White, muitas vezes, ela falava daqueles homens que surgiram no passado e atrapalhando a obra de Deus, né? Na lição nova, que vai entrar no próximo semestre, nós vamos entrar um pouco sobre esses loucos que tinham na época dela. Então o texto da nota aqui, do Mensagem Escolhida, volume 1, 163, já estamos chegando no fim, né? Diz assim: há muitos assuntos de que se trata, os quais não são necessários ao aperfeiçoamento da fé. Não temos tempo para seu estudo. Muitas coisas se encontram além da compreensão finita. Devem ser recebidas verdades fora do alcance de nossa razão, e que não são de modo a serem por nós explicadas. A revelação nos apresenta para serem implicitamente recebidas como palavra de um Deus infinito, ao passo que todo indagador capaz deve buscar a verdade tal como é em Jesus. Há ainda coisas não simplificadas, declarações que a mente humana não pode apreender, nem deslindar pelo raciocínio, sem estar sujeito a fazer cálculo e explicações humanas, os quais não se demonstrarão um cheiro de vida para a vida. Toda a verdade que nos é essencial introduzir na vida prática
que diz respeito à salvação da alma, é tornada clara e positiva. Então, aquilo que não é do interesse de Deus nem para a nossa salvação, Deus não esclareceu, deixou quieto para lá. E aí, então, tudo aquilo que é verdade, necessidade para a nossa salvação, está revelado. E não adianta começar a inventar conjectura. Agora, tem jeito de inventar conjectura na Bíblia e no Espírito de Profecia? Tem. Uma vez ela citou, né, que as pessoas penduram suas dúvidas em cabides, né? A Bíblia é uma oportunidade para isso. Quando o indoto, o que se acha muito sábio, né, começa a arrumar coisa na cabeça. Lê um texto, entende tudo errado, não entende nem o idioma, né? E aí então quer ser mestre. E aí começa a inventar baboseira, coisa louca, sem necessidade. É isso que as pessoas estão fazendo ultimamente. É insuportável muitas vezes você começar a ver um determinado tipo de pregador, né, falando coisas sem necessidade, sem utilidade nenhuma e perdendo o rumo, né, de suas loucuras. Então aqui na pergunta 8, depois nós já temos só mais uma pergunta, que é a 9, né? Então diz assim: do que alguns supõem que são capazes, existem passagens difíceis de compreensão? Por outro lado, por que muitas vezes a pessoa só encontra dificuldade na Bíblia? Que nós vamos nos aprofundar mais para ver então por que a pessoa só encontra dificuldade na Bíblia. E vamos ver também que existe passagem de difícil compreensão. E aí outros já acham que são capazes de entender essas coisas de difícil compreensão. Mas tem jeito de arrumar maneira de pendurar suas dúvidas num cabide? Tem. Quando a pessoa se julga muito sábio, muito entendido, sem a direção do Espírito de Deus. Outra coisa perigosa que eu queria, antes de ler essa nota, era alertar para algumas traduções, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, errônea. Datas colocadas fora de posição. Tem uma data, por exemplo, no volume 3 do Testemunho Seleto, né, que é colocado lá como 1915. E a data é de 1869, se não me engano, do Life Sketch. Pensa bem uma coisa dessa. Então, o que é 1915? Data de reimpressão, de uma nova edição. E aí a pessoa põe como se o irmão White estivesse falando em 1915. Por exemplo, a questão do divórcio, né? As Bíblias originais mais antigas, fiéis, né? Lá fala Jesus em Mateus 19. Só poderia haver, por exemplo, como está no maior discurso de Cristo, dissolução do voto matrimonial, a não ser por fornicação. Mas as Bíblias modernas falam a não ser por, inventa lá adultério, relações sexuais ilícitas. Não tem nada a ver, no original não está desse jeito. Relações sexuais ilícitas pode ser até com animal. Tem nada a ver a questão. Então, fornicação, o que significava? Jesus falava de Deuteronômio 22, né? E os judeus falavam de Deuteronômio 24. Tem diferença uma coisa da outra. Deuteronômio 22 está falando justamente quando o rapaz casava, se casava, a moça não era virgem, ela podia ter falado para ele aceitado e casado com ela. Mas não, ela enganou o rapaz, e então, quando chegava no dia da noite de núpcias, ele descobria que ela não era mais virgem, aquele casamento era anulado, nem divórcio era feito. E então, diante do sacerdote, recorria ali, e a moça, inclusive, era apedrejada.
Já Deuteronômio 24, que era o que os judeus faziam, mas Moisés permitiu carta de divórcio. E lá em Deuteronômio, Moisés também, além de ser autoridade religiosa, ele era autoridade civil. E por causa de tanta loucura que tinha na época, filhos nascidos fora de casamento, problemas de herança, né? Acabou então decidindo-se sobre a questão de divórcio, mas em questões ainda específicas, não como as igrejas aceitam hoje abertamente, ou a igreja que nós pertencemos, mas vem de outra igreja, nós aceitamos. Aí a pessoa vira santo, mesmo que está com a terceira mulher ou com o terceiro marido. Mas Jesus ali falou para a mulher samaritana, né? Você teve 5 e esse que você tem não é seu. Era de quem? Era de outra. Mas isso as pessoas vão torcendo, mudando os fatos. Como você pode pegar uma Bíblia e quem diz que Jesus falou a não ser por relações sexuais ilícitas? Não falou isso. Falou a não ser por fornicação. Fornicação, que é o sexo antes do casamento. Adultério, depois de casado. E Jesus não estava falando disso. Mas eles queriam que o divórcio, que Jesus apoiasse. E as Bíblias de hoje estão forçando a situação, forçando a barra. Mas Jesus falou, Moisés permitiu, por causa da dureza do seu coração. Então eu fiz um parêntese aqui, e aí então eu quero ler essa nota agora rapidamente, mas lembrando as perguntas, né? Do que alguns supõem que são capazes, existem passagens de difícil compreensão, por outro lado, porque muitas vezes a pessoa só encontra dificuldade na Bíblia. Então vamos lá. Aqui o texto é do 7º comentário bíblico, 919, e está também no manuscrito, manuscrito 13 de 1888. Há alguns que talvez pensem que são plenamente capazes, com seu juízo finito, de tomar a palavra de Deus e declarar quais são as partes inspiradas e quais não são. Meus irmãos no ministério, desejo adverti-los para que saiam desse terreno. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5. Não há nenhum ser humano finito que esteja vivo, não importa quem seja ou qual seja a sua posição, que Deus tem autorizado a selecionar o que deseja dentro de sua palavra. É verdade que o apóstolo diz que há nas Escrituras algumas coisas difíceis de serem entendidas, e de fato há. E se não houvesse assuntos difíceis e complexos para se entender, ainda assim o cético, que alega que Deus deu uma alegação, alega que Deus deu uma revelação, que não pode ser compreendida, ainda assim alegaria alguma coisa, alguma outra coisa. Tudo que diz respeito à salvação do homem está claramente revelado na palavra de Deus. E se tomarmos essa palavra e procurarmos compreendê-la usando o máximo de nossa capacidade, Deus nos ajudará nessa compreensão. A mente humana, sem o auxílio especial do Espírito de Deus, verá na Bíblia muitas coisas difíceis de compreender, porque ela não tem a iluminação divina. As pessoas não devem se aproximar à palavra de Deus segundo o seu próprio método, sua própria vontade ou suas próprias ideias, mas com um espírito manso, humilde e santo. Nunca tentem examinar as Escrituras, a menos que estejam prontos a ouvir, prontos a aprender, prontos a escutar a palavra de Deus, como se sua voz estivesse falando diretamente a vocês por meio dos oráculos bíblicos. Que o mortal nunca se coloque como um juiz da palavra de Deus, ou queira determinar quanto de um trecho é inspirado e quanto não é, ou que uma porção é mais inspirada do que
algumas outras. Deus o adverte a que saia desse terreno. Deus não lhe deu nenhuma obra desse tipo a fazer. Por que nós ficamos batendo agora no assunto da pergunta 7, 8? Parece que desviou o foco, né? Mas mostra ali que justamente Paulo, na carta de Timóteo, estava preocupado com esses tipos de homem. E era isso que Paulo falava para Timóteo, advertindo ele a tomar cuidado das questões loucas, que ele não devesse se intrometer. Mas nós vimos também na nota que muitas vezes tem certas discussões que podem ser sadias, que podem então levar a um bom entendimento. Então, na pergunta 9, que é a última pergunta do estudo de hoje, diz assim: podemos deixar sem repreensão tais juízes da inspiração bíblica? Então, juízes da inspiração bíblica é pessoa que quer ser mais sábio que a Bíblia, mais sábio que Deus. Podemos deixar sem repreensão? Então, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, né? Verso 19, diz assim, texto maravilhoso, né? Bom, tudo é texto inspirado, né? E se alguém tirar qualquer dessas palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que são escritas nesse livro. Então tem um ai para aquele que fazer o quê? Tirar alguma coisa. Vai ser tirada a sua parte da árvore da vida. Vamos então no texto final, ainda do manuscrito 13, 1888, e está no 7º comentário bíblico 919. Não deixem que nenhum ser humano que venha até vocês e comece a dissecar a palavra de Deus, dizendo o que é revelado, o que é inspirado e o que não é, sem que seja repreendido, digam a tais pessoas que elas simplesmente não são capazes de compreender as coisas que fazem parte do mistério de Deus. O que desejamos é inspirar fé. Não queremos que ninguém diga, isso eu rejeito, isso eu aceito, mas desejamos que haja implícita fé na Bíblia, como um todo e como ela é. Conclamamos vocês a tomarem sua Bíblia, mas não coloquem sacrilegamente a mão sobre ela dizendo, isso aqui não é inspirado, simplesmente porque outra pessoa disse. Nenhum i ou um tio jamais será tirado dessa palavra. Tirem a mão daí, irmãos. Então, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, outra coisa que nós estamos enfrentando, né, é alguns dizendo, principalmente esses que são contra os três da divindade, né? Aquele texto ali não existe, aquele texto foi acrescentado pela Igreja Católica, né? E a irmã White também não era desse jeito, os pioneiros não cria desse jeito. Tinha pioneiros, claro, que quando vieram das igrejas tinham sérios erros. E esses pioneiros, depois eles foram, conforme a orientação divina, eles foram entendendo e melhorando a situação. Nós vimos ali que nem o sábado eles entendiam, depois de 44 no início ali. Foi a própria Raquel Presson, Raquel Walker, né, que despertou o pastor, né, Frederico Willer, sobre a guarda de sábado. Ela era batista do 7º dia. E também eles, quando começaram a guardar o sábado, guardavam só a parte clara, ou das 6 às 6 da tarde, né? Não eram por do sol ao outro. Então tinham sérios erros. Claro que tinham erros sobre trindade, sobre divindade, um monte de coisa. Mas depois eles foram se solidificando. E por último agora estão fazendo o quê? Esses que dizem que são adeptos dos pioneiros.
voltando para trás, lá nos erros primeiros que os pioneiros tinham quando saíram das igrejas. Tem lógica isso? Então estamos terminando aqui. Que Deus abençoe cada um que está ouvindo nessa hora e os que vão ouvir depois, né? E que possamos realmente estar dispostos a lutar pela peleja, pela luta final, né, do Evangelho, assim como Paulo fez, e Paulo também instou a Timóteo. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.